Amém, irmãos? Glória a Jesus. Tivemos uma semana abençoada e eu creio que nesta noite não é diferente na vida dos irmãos. Estamos alegres pela vitória na vida da pastora Silene, estamos alegres pelo aniversário da irmã Lourdes, pela vitória na vida do irmão Luciano, o irmão Juliano, passaram pelo Covid e Deus deu vitória, né? Estamos alegres pela vida dos irmãos aqui nesta noite, amém, irmãos? Alegres pelas nossas células, estamos lá louvando a Deus como aqui na igreja, é muito bom. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com os irmãos em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 22, eu quero deixar aqui uma pergunta. Você consegue medir o tamanho da sua fé? Você consegue medir o tamanho da sua fé, irmão? Eu espero nesta noite, com esta palavra, gerar no seu coração um ponto de interrogação para você perceber o quanto que você confia em Jesus, o quanto Jesus representa na sua vida. Eu orei pela pastora Silene desde o dia que ela falou: pastor, eu vou fazer a cirurgia, mas sempre dizendo: Deus, os médicos, foi o Senhor que estabeleceu. Eu quero ver ela curada, não quero ver ela passar na mão do médico, mas se for necessário, porque a vontade é do Senhor que prevalece, não é a nossa. Mas Jesus, não, Senhor, eu quero ver a tua serva curada e restaurada para a glória do teu nome. Então, e para a glória do Senhor, nós estamos alegres por esta notícia boa de saber que a serva do Senhor está se recuperando muito bem. Então eu quero que você hoje, através dessa palavra, você aqui em Mateus capítulo 14, versículo 22, vamos ler? Olha lá: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Acho que essa é até aí, né? Que é diferente. Tem isso ainda? Eu acho que é até aí. Deixa eu ler na minha aqui, ó. E logo depois, Jesus deu uma ordem que os discípulos subissem no barco e fosse para a frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Fecha o teu olho. Senhor, nós te louvamos, Pai, que o culto desta noite possa trazer uma clareza dentro dos nossos corações, para que saibamos o quanto confiamos no Senhor. Meu Deus, fala conosco, nos instrui, nos ensina. É a tua palavra, meu Deus, a tua palavra, ela é vida para o doente, a tua palavra, ela é alimento para quem está com fome, a tua palavra, meu Deus, é força para o que está fraco. Então nesta noite nos ajuda, ser conosco, revela diante de nós o teu poder, a tua majestade, a tua glória, a tua grandeza, o teu senhorio sobre esta igreja, meu Pai, e que todos os irmãos possam abraçar a causa no qual o teu servo Michael estava dizendo. Meu Deus, que nós possamos sonhar, Senhor, orar, profetizar, ministrar, vindo pelos olhos da fé, o quanto o Senhor é poderoso para agir, desde as coisas pequenas até as coisas grandes. Meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Antes de eu ler a história aqui, que eu acho que todos nós conhecemos, eu queria só entrar nesse propósito, para você trazendo alguns personagens para a gente ter comparação, e eu espero que você compare você com estas pessoas. Por exemplo, no livro de Lucas, ali no capítulo 1, no capítulo 2, você vai ter a narrativa do nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista foi um milagre. O nascimento de João Batista foi um milagre. Por quê? A Isabel era estéril. O Zacarias já era avançado de idade junto com ela. Só que orar, irmão, é função de todo crente. Orar é função de todos nós. Todos nós, irmão.
a oração não pode faltar. Por mais pequenininha que seja, por maior que, quanto maior, melhor. Me mandaram um vídeo de uma irmã, que ela disse que as 2 primeiras horas que ela orava, o diabo lutava nessas 2 primeiras horas, e ali parecia que ela não sentia Deus. Mas depois das 2 horas de oração, é que ela percebia que o céu abria e que a glória de Deus se manifestava, e ela orava ali por volta de 5 horas. Se você for um tipo de pessoas como essa, glória a Deus. Mas se você orar 5, 10, 20, meia hora, 1 hora, não sei, o tempo é teu. Mas entenda, é necessário. A oração é o alimento que todo crente precisamos. Talvez você não precise das 2 horas como aquela irmã, para que para que a atmosfera rompesse e os demônios saíssem do meio. 2 horas ali orando, clamando a Deus, para que ela pudesse ser revestida e sentisse a graça de Deus. Mas lembre-se, não pode parar de orar. E Zacarias e Isabel não eram diferentes. Até que um dia era necessário a promessa se cumprir, e de que o Messias teria que nascer. Antes do Messias viria um que ia preparar o caminho para ele. E esse homem, esta pessoa aí também ia nascer. E Deus escolheu a casa de Zacarias para que lá nascesse esta pessoa, aquele que abria o caminho para que o evangelho fosse trazido, o reino de Deus fosse trazido pelo Senhor Jesus. Aí o anjo se apresenta para o Zacarias no dia que era ele o escolhido para queimar as oferendas, as ofertas. E lá dentro, irmão, quando ele entra, já depara com o anjo. E ali naquele diálogo ele já assusta, que não é normal. Eu espero que a igreja aqui, nós, como seres humanos, temos nos nossos corações, nas nossas mentes, alguns mitos, né? A mitologia, os antigos, as pessoas conseguirem imprimir no mundo o tal do fantasma, né? Para que as pessoas tenham medo, se assustem. Por exemplo, eu me lembro de conversar com meu pai, eu dizia: pai, o senhor não tem medo de passar na frente do cemitério? Ele disse: não, meu filho, se for necessário até durmo lá. Ele dizia: o perigo não é quem está lá morto, o perigo é quem está vivo, porque nós não sabemos a intenção do coração dessa pessoa. Talvez você seja uma pessoa como meu pai, corajosa, e que todas essas lendas que contadas pelos antigos não chegou até o teu coração e não te gera medo. Mas ali o texto vai dizer que o Zacarias, quantas vezes ele entrou para oferecer sacrifício e nunca teve um anjo, mas naquele dia tinha. E o anjo estava ali para responder a sua oração. Então, se você ora, tem resposta de Deus. Amém, igreja? Se nós oramos, Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus tem prazer na oração do justo. E aí o anjo disse para Zacarias que Deus tinha achado graça e que a oração dele tinha sido ouvida, e que agora Isabel, sua mulher, seria mãe. E ele disse: espera aí, vê se você não é esse tipo de crente que tem esse tipo de fé. Opa, só há um problema. Como é que isso vai acontecer sendo que eu sou de idade, Isabel é de idade? Não tem jeito. Você sabe o que Zacarias está dizendo para o anjo? Não, você não tem fé. Você ora, mas não acredita no que você ora. Você pede a Deus, mas na hora você não confirma aquilo que você pediu. E aí todos conhecem, né? Qual foi o diálogo do anjo? Tá certo. Você vai ficar 9 meses mudo, porque você duvidaste do poder de Deus. Então, é mais ou menos assim. Não adianta nós estarmos aqui na igreja e talvez, quem precisa de um milagre aqui nessa noite? Então, um milagre pode ser hoje, que quando o milagre chegar, você dizer para Deus: Deus, não tem jeito, não pode ser assim. Isso você está com falta de fé. Olha outro, o mesmo anjo. O texto não diz, mas imagino eu que foi praticamente no mesmo dia. Se não foi na mesma semana.
Dali ele vai na casa de Maria. Maria, mãe de Jesus. Era uma adolescente. Da adolescência para a juventude. E o anjo chega até ela e diz: ô bem-aventurada. E aquela saudação, irmão, nem medo do anjo ela teve. Ela entendeu que o anjo que estava ali fosse um ser humano, uma pessoa. Na teofania, né, o anjo se transformou num ser humano e ela estava conversando com qualquer outra pessoa. E o anjo descreve que ela foi a bem-aventurada, que Deus achou graça, que Deus escolheu ela, que Deus viu do céu e ela foi a melhor de todas as mulheres e moças que existiam ali, de todas as virgens que tinha naquele tempo. E o anjo disse: você vai ser mãe, você vai gerar no seu ventre o Salvador. Isso ia dar certo. Mas peraí, eu sou virgem, não tem possibilidade. Eu não conheço um homem. Aí o anjo disse: pode ficar tranquilo, essa parte aí é parte do Espírito Santo. Aí, sabe o que ela disse? Eis aqui a tua serva, que conceda a vontade do Senhor. Analise o Zacarias e a Maria. Quem que respondeu com fé? De primeira, irmão, assim, ó, quando Deus veio, ela já trouxe, veio, e ela, pá, devolveu na mesma altura. Uma menina, um adolescente, entrando na juventude. Está entendendo? Outro ponto, esse aqui serve para quem tem prazer na palavra. Outro exemplo, outro testemunho. Jesus fez uma amizade com esta família. Os teólogos dizem que a Maria, ela parece que ela não era muito boa na cabeça, tinha uns demônios ainda para ajudar. E Jesus libertou ela e ele acabou sendo amigo desta família. E Jesus sempre passava lá na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. E certo dia, Jesus chegou e estava lá ensinando. Que o lindo é isso, irmão. Nós como crentes, nós temos que ter no coração uma coisa: nós pregamos para 1, para 2, para 1000, para 10.000, com a mesma ênfase, o mesmo prazer e o mesmo amor, porque Jesus atravessou a cidade de Gadara, aliás, o mar, foi até Gadara pregar para um homem que estava endemoniado. Jesus foi na casa de Marta e Maria pregar para as duas. Só que Marta muito educada, irmão, cuidadosa, vou servir o mestre. E Maria, irmão, que nem sabia de nada. Maria não quis saber de nada. Jesus está aqui? Eu quero Jesus de manhã, o tempo todo. Eu quero pegar todas as energias. Eu quero aprender o máximo. Eu quero ter um maior contato com o meu Senhor. E Maria preocupada em servir. A preocupação de Maria, irmão, não é de se jogar fora. Mas ela, aliás, de Marta, não é de se jogar fora. Ela queria cuidar, servir bem o mestre. Mas a Maria estava atento a tudo que Jesus ensinava. E quando você está nos seus afazeres, irmão, não dá para você prestar atenção. Não dá para você absorver as coisas importantes para a sua vida. Até que um dia, o seu irmão adoece e morre. Você conhece a história, está lá em João capítulo 11. Só para você, eu só quero ver qual é o grau de fé que você tem. Aonde você se colocaria aí, se comparando com essas 4 pessoas que eu estou te apresentando. E o texto vai dizer que quando Jesus volta, Lázaro já estava há 4 dias que estava morto, que estava sepultado. A Marta, lembra da Marta que na hora de servir, tal, cuidar bem, alimentar bem Jesus, só que nos afazeres da nossa vida, acabamos perdendo muito em relação ao que o Senhor quer nos dar naquele momento que Ele separou para nos ensinar. O texto vai dizer, irmãos, que quando alguém traz a notícia, só Jesus está lá, chegou. A Bíblia diz que Marta, irmão, saiu que nem uma doida correndo, foi até Jesus, e já cobrando, como muitos de nós fazemos. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: não, fica tranquila, ele vai ressuscitar. Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Mas sabe o que Jesus fez?
aquele que está aos pés, aquele que tem prazer na palavra, aquele que guarda a palavra do Senhor na tábua do seu coração. Acontece que nem Maria. Jesus chegou, Maria ficou na casa, irmão. Ficou lá dentro, estava triste, preocupada, estava, mas confiante. Essa é a diferença de quem tem, de quem tem fé e de quem não tem. Quem não tem, irmão, quer resolver, quer argumentar, quer colocar Deus na parede. Você não tem fé, você não acredita. Quem acredita, quem tem fé, quem confia, irmão, espera, vai até o fim, não desiste do que o Senhor tem para a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus disse: cadê Maria? Alguém disse: está lá dentro. Ele disse: chame-a. Ó, porque naquele dia, irmão, o que Jesus estava lá, ela estava confiante. Estava triste, mas não estava desesperada. O crente, irmão, que tem fé, não vive desesperado. Ele não se preocupa com o amanhã. Ele se preocupa em agradar a Deus bem hoje. Porque o amanhã já chegou? Talvez nem chegue. E Maria estava ali aproveitando tudo que ele estava oferecendo de conhecimento. Porque conhecimento, irmão, vale mais do que dinheiro. Conhecimento não tem preço. E se é do céu, você sabe as armadilhas. Você vai dizer: não, isso aí tem diabo. Tem capirota aí. Se você conhece a Bíblia, se você está bem instruído, bem ensinado por Jesus, participa da célula, participa do treinamento da igreja, você participa do estudo, você está afiado. Quando o diabo vir, você vai dizer: não, isso aí é não. Perder tempo com isso? Gastar minhas energias com isso? Não, entendeu? Isso é demônio. Tem Deus aí não. Jesus manda chamá-la, e olha que a resposta foi até bem parecida. Mas depois Jesus disse para Maria, e não olhando no olho dela e de Marta, disse: onde colocaram? E Jesus foi lá, tiraram a pedra, ele deu um grito. Quantos gritos? Um só, e o Lázaro saiu para fora. E aí eu chego aonde eu quero ver se você tem fé ou não tem. Espero que você se compare com um desses dois. Eu coloquei dois para você ver. Que aquele que tem aguarda, acredita, descansa. O que não tem é desesperado, quer resolver, acha que ele falando, acha que fazendo, acha que opinando, acha que não, assim, assado, desse jeito. Meu amigo, você vai ensinar Deus, né? Tem como nós ensinarmos o barro, ensinar o oleiro? Então, veja o que Jesus fez aqui para ensinamento nesta noite. A história nesse capítulo vai dizer que ele tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes. E logo depois desse grande feito, irmão, grande feito, porque só homens eram aproximadamente 5.000 homens. Então tinha gente para mais de metro. Era muita gente nesse culto, nesse culto de celebração, nessa festa com Jesus. E quando ele sacia todo mundo, ele dá uma ordem para os discípulos: agora é a hora de vocês atravessar o lago, né? Atravessar o mar. Só que crente, irmão, vive na igreja em treinamento com Jesus. São experiências que você tem positivas, algumas negativas, para você aplicar no reino, na vida de pessoas que você vai ter contato com elas, e através de você o nome de Jesus vai ser exaltado. Esse é o plano. O plano de Jesus foi fazer discípulos que façam discípulos. Jesus não teve nunca na cabeça de Jesus dizer: eu vou fazer esse aqui e vai morrer nele. Não, o evangelho não. Jesus não é egoísta. Você tem que ser, no mínimo, irmão, oportunista. Você tem que ser detalhista, e você tem que ser, sabe, aquele tipo de pessoa que tem um poder de persuadir, usar as oportunidades, ver as características, o que está acontecendo, e trazer para a igreja, irmão. Não, para a igreja não vem, traz na célula. Não, segunda-feira você numa reunião boa, em Araçoiaba, temos um endereço aqui
na casa do pastor Juliano. Não, vai na casa de um amigo meu ali que está tendo uma reunião top, vamos lá comigo. A pessoa vai, se ela está com um problema, irmão, ela quer a solução para o problema dela. E não existe alguém na terra ou algo na terra semelhante a Jesus para solucionar o problema? Se é doença, ele cura. Se é enfermidade, ele cura. Se é casamento terminando, ele restaura. E o demônio sai, o casamento é restaurado. Se o problema é familiar, o demônio sai da família, a família é restaurada. Tudo volta na paz, na bênção. Basta você ser discípulo. Ter prazer em dizer: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui para servir. Eu quero estar na tua casa, eu quero ser abençoado, obviamente, estou aqui, mas o meu propósito, Deus, é ver as pessoas sendo libertas, transformadas pelo teu poder. E treinamento é isso, são coisas boas, experiências boas, porque quando você estiver em contato com alguém que está vivendo algo negativo, a experiência negativa que passou, que virou positiva, que virou bênção na sua vida, você vai dizer: rapaz, eu tenho a solução para essa causa sua. E se existe uma coisa que o ser humano mais gosta, irmão, é de solução para problemas que não tem solução. Você ganha ela facinho. Obviamente você traz e o nome de Jesus vai ser glorificado, amém, irmão? Quem é que faz a obra? Quem é que muda? Quem é que transforma? Quem é que liberta? Não somos nós. É o próprio Deus que tem prazer de fazer isso na vida da pessoa. E nessa experiência, irmão, eles entram no lago. O texto vai dizer que eles, aqui no capítulo 14, no versículo 22 a seguir, Jesus manda eles. Só que Jesus subiu um monte para orar. Jesus deixa eles sozinhos. E Jesus fica na terra. Eles entram no mar, Jesus fica em terra. E o legal, irmão, que a oração de Jesus era boa. O texto não vai dizer, só vai dizer que Jesus ficou e automaticamente o dia passou. Jesus coloca eles, provavelmente no final da tarde, depois dessa refeição, eles entram no mar. E o mar, irmão, era contrário. Então eles remavam e o vento soprava ao contrário. Claro que eu vejo uma manifestação do poder de Deus. Quer ver? Lembra daquele fato quando Jesus entrou no barco e descansou, cochilou, dormiu na polpa do barco? A Bíblia diz que o mar ficou revolto. E eles faziam de tudo para o barco não ir a pique, porque Jesus estava dormindo. Até que acordaram a Jesus. E quando acorda Jesus, eles pedem socorro. E quando alguém pede socorro para Jesus, obtém a resposta. Jesus desperta e diz: quieta-te ao vento e cala-te ao mar. E houve bonança naquela mesma hora. Eu vejo pelos olhos da fé que quando eles entram, o vento se torna contrário, porque o próprio Deus deu ordem ao mesmo vento, que outrora ele tinha dado ordem para quietar. E aí, irmão, uma viagem que era para ser rápida, começou a não ser rápida, porque havia problemas entre a embarcação e o vento, porque era contrário. E aí a Bíblia diz aqui, que aqui no versículo 26, quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! Irmão, será que você é um crente que olha para Jesus e vê Ele como fantasma? Ou você é um crente que olha para Jesus e vê Ele como teu Deus? Alguém que comia, bebia e dormia e viu, tinha acabado de presenciar um grande milagre. Olharam e viram alguém andando sobre as águas e disseram: eis um fantasma, olha um fantasma. Porque as pessoas, irmãos, têm o poder de nos persuadir, e muitas das vezes nós não temos poder de persuadi-las e colocar sobre nós um peso, um cargo, como colocar no coração e na mente desses discípulos, dizendo que fantasmas existiam, ao ponto de exclamarem e dizerem que o próprio Deus era um fantasma. Aí está, aonde está a tua fé? O que Jesus representa para você? Deus ou um fantasma? Ao ponto que você pode ser como um Pedro: se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até a ti. E o legal, irmão, que a Bíblia vai dizer que ele sai do barco e anda sobre as águas.
Ele teve na sua vida uma experiência que nenhum dos outros tiveram, andar sobre as águas. Caminhou, irmão, não sei se foi de 5, 10 passos, 100 metros, não sei qual, mas ele andou sobre as águas. E automaticamente, irmão, se aquela pergunta de Pedro, como confirmação se era o próprio Cristo ou não, automaticamente todos eles sabiam que agora não era um fantasma. Por quê? Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava caminhando sobre as águas. Então não era um fantasma. Se é o Senhor mesmo, permita que eu ande sobre as águas. E ele sai caminhando como eu estou caminhando aqui. Ele caminha sobre as águas como se estivesse caminhando no chão. Então eles puderam ter a certeza e a convicção de presenciar que estava diante do próprio Deus, o Cristo, vivo diante dele, andando sobre as águas. Aí eu queria que você nessa noite olhasse para dentro de você e te perguntasse: aonde eu estou? O que o mundo, o que a terra, o que tudo isso representa para mim? Será que você ainda tem dúvida por que você nasceu? Por que eu vim na terra? Por que eu só sofro? Porque você ainda não experimentou o melhor de Deus para a sua vida. A confiança os 4 primeiros e agora esses 12 tiveram, você ainda está cocheando em 2 pensamentos. Talvez você está como o povo de Israel, em cima do muro. Ainda você, qualquer coisa não gera dentro de você uma confiança, uma convicção de que você tem um Deus que tudo pode por você. Muitas das vezes, irmãos, a falta de fé quer e gera em nós uma limitação em Deus. E isso, irmão, é prejudicial a nós mesmos. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que é necessário que eu creia, irmão, que Ele existe, que Ele é galardoador. É necessário. E se a dúvida paira no meu coração, na minha mente, infelizmente ainda não está sendo necessário. Eu não estou confiando o suficiente que Deus pode fazer tudo na minha vida. Ô irmão, Deus não pode fazer só uma coisinha, não. Ele pode fazer tudo. Eu disse tudo. Mas o meu problema não tem problema. O seu problema tem solução. Só basta você entender que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer milagre. Eu vou contar um testemunho. Está até aqui minha filha, certa feita, apaixonou por um rapaz. Irmão, e ficou enfeitiçada. Chegou em mim um dia e disse: pai, eu não vou mais na igreja. Eu disse: como? Não, de Jesus é todo, filho. E ali houve um impasse, mas eu venci para a glória de Deus, amém, irmão? Jesus aí, não, a fé está aqui. E ali, mas o milagre maior aconteceu quando ela foi no encontro com Deus, ali na igreja Agnos. E eu não sei se esse ano nós vamos conseguir fazer encontro com Deus nessa igreja. Mas ela voltou do encontro com Deus, naquele mesmo dia ela terminou o namoro. Para a glória de Deus. E hoje todos nós sabemos que ela já está estudando para medicina e vai ser uma das melhores médicas do nosso país. Mas entenda, tem solução. Tinha vez que eu olhava para a Rosane e disse: Rosane, não é possível, esse capiroto é grande demais, ele tem que sair. Mas o Deus que nós servimos é poderoso para fazer muito mais além do que pensamos e imaginamos. É poderoso. Ele ainda ouve oração, ele ainda tem prazer de nos atender, de nos socorrer. Eu já disse aqui que certa feita a irmã Karen nasceu com um problema respiratório. Irmão, era sufocante. Parecia asma. Era uma doença terrível. Falta de ar, irmãos. Quantas das vezes Rosângela saiu de madrugada para ir no posto, porque saúde no nosso Brasil é boa? Era para ser boa, mas infelizmente sempre foi uma luta. E saía de madrugada para ir no médico. Até que um dia nós entramos num propósito de oração, orando e repreendendo, campanha, ministrando a cura, determinando vitória. Senhor, nós não aceitamos, não, está repreendido, esse mal tem que sair, essa enfermidade tem que sair por terra, tem que cair por terra, e para a glória de Deus, ela foi curada desse mal. Nunca mais teve falta de ar. Eu estou dizendo para você que são soluções.
que talvez a sua causa não é semelhante à minha, mas é um problema. Mas o Deus que resolve o problema está aqui e tem poder para solucionar o teu problema. Era um problema para eles olhar naquela água, olhar naquele vulto que estava longe, e à noite, e eles imaginaram que estava ali o próprio Cristo. Mas era o próprio Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E Ele está aqui nesta noite. E Ele me colocou esta palavra no meu coração para gerar fé no seu. Para que você saia do natural, irmã, e venha viver o sobrenatural de Deus. E para que isso aconteça, é necessário um despertar no seu coração. Pastor, mas quando eu vejo, eu estou duvidando. Para com isso, começa a orar, determinar na sua vida. Começa a ler a Bíblia. Pastor, mas eu não consigo ler. Irmão, mas tem tanta mensagem boa, de pregadores bons. Porque tem muita mensagem ruim também, né, pastor Júnior? No YouTube. Tem tanta coisa ali antibíblica que você... Meu Senhor da glória. Mas tem tantos estudos bons. É só você nos procurar. Parte de nós. Queremos te ensinar. Mas muitas das vezes nós nos oferecemos e parece que não é interessante. O interessante, irmão, é fazer que nem Maria. Está aos pés da palavra. Por que, pastor, aos pés da palavra? João capítulo 1, versículo 1. Jesus disse: eu sou a palavra, eu sou o verbo. João 1. E ele diz que ele é o verbo que estava com Deus e ele é Deus. Ele era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. É assim que você muda. É através da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. Só de você ouvir a palavra, ela produz fé no seu coração. Ele pode fazer, mas é necessário que eu queira, que eu deseje, que eu saia do natural, irmão. Essas coisas, aprenda com o que a pastora Silene pregou esses tempos atrás aqui, sobre Ana. Irmão, mude. Está fazendo do mesmo jeito, não está dando certo, que o errado está em Deus. Não, o erro nunca está no Senhor e sempre em nós. Então você vai se colocar de pé nesta noite. Se coloca de pé e vai fazer que nem Ana, tomar uma decisão de viver uma vida espiritual, irmão. Uma vida espiritual, como uma vida que você vive na terra. Vida de certeza. Você crê que Deus existe? Amém? Glória a Deus. Aí já é um bom começo. Porque é necessário que a gente creia que Ele exista. Esse é o primeiro ponto. O segundo, irmão, é que você tem que crer que não existe nada impossível. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, o anjo vai dizer: para Deus nada é impossível. Se você quiser ouvir, não, pastor, mas foi o anjo. Lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 18, no versículo 14, está escrito, quando a esposa de Abraão, a Sara, ri, ele disse para Sara: é porque riste? Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Irmão, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Eu estou dizendo que uma senhora de aproximadamente 90 anos engravidou e deu à luz a um filho que dele veio o Salvador. Então a causa que o diabo colocar como dificuldade, se você crê na palavra, lê a palavra, estuda a palavra, você vai dizer: não, isso aí tem capiroto. Jesus tem dedo do Zé do Garfo aí. Tem dedo de demônio aí. Tem algum escondido. E eu vou dar a ordem, ele vai ter que sair. O nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Vamos orar pela irmã Lourdes, que está fazendo aniversário. Tem mais alguém que fez aniversário, talvez nós não viu, não fez, passou batido.